Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz. Interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Eu sou a Emily, eu não quero falar a idade que eu tenho atual, mas na época eu tinha entre 20 e 25 anos. E o que acontecia é que eu tive uma vida inteira criada só pelo meu pai. Eu nunca tive mãe. E sempre foi uma curiosidade muito grande, porque quando eu conversava com os meus parentes, eles se fechavam para falar sobre, eu só sabia que ela tinha desaparecido, e ela não tinha desaparecido porque ela não queria cuidar de mim, nada disso. Simplesmente um dia ela saiu para fazer alguma coisa e nunca mais foi encontrada. E conforme eu fui tendo vivências com meu pai, ficava martelando na minha cabeça se em algum momento da vida ele não tinha feito alguma coisa com a minha mãe. E vocês vão entender por quê. Meu pai, ele tinha pavor da figura feminina. E eu não entendi por que que até aquele tempo ele cuidou de mim, de repente não me entregou para uma tia, para uma avó. Porque ele fez questão, porque ele não se sentia bem com nada que eu fazia, como eu era, e ele me podava sobre qualquer situação em ser mulher. Por exemplo, na escola, eu nunca podia fazer nada no meu cabelo. Cortar, pintar, roupa. Sempre preta, azul, marinho ou marrom, ou cinza. Sempre cores bem apagadas e que não mostrasse nada. Então era gola alta ou no máximo esse decote de camiseta, a manga sempre comprida. Quando eu tava calor, eu passava frio e era isso, porque era assim que uma mulher deveria se trajar. E foi muito difícil a minha crescente, porque eu não podia ter amigas, ao mesmo tempo que eu não podia me relacionar com mulheres, eu também não poderia jamais olhar para um homem que não fosse ele. E teve toda a questão, né, de que a mulher vai se desenvolvendo, tem a parte do período menstrual, tudo isso ele sempre fazia um pavor. Então ele falava, né, que quando tá desenvolvendo lá, né, a parte da frente, o corpo da mulher, ele dizia que isso estava sendo desenvolvido para atrair um pensamento negativo no homem. Então que por isso tinha que ser escondido, que não era uma coisa legal. E o período, quando eu virei mocinha, foi, acho que assim, pior que eu tenho gravado na minha mente, porque eu tenho que contar tudo isso no meu pai para vocês entenderem por que que eu nunca pratiquei, né? Por que que eu nunca tive relações. Eu não sabia, não tinha referência nenhuma do que era virar mocinha, e quando aconteceu, infelizmente, né, foi no quarto dele. E ele brigou comigo assim, me chamando de suja, né? De que aquilo já era mais um problema, porque era mais um gasto, como se absorvente fosse muito caro. Então tudo ele via como um gasto muito forte para ele, e que agora ele tinha que se preocupar de eu não ter neném. E que ele dizia que os homens sentiam o cheiro de uma mulher que já tinha virado mocinha, então eu tinha que ser mais discreta e me poupar mais por causa disso. Hoje, né, escutando tudo isso, eu sei que é um absurdo, mas no momento eu não tinha referência de outras mulheres, de nada. Minha vida sempre foi eu e o meu pai quando ele resolvia aparecer. Então, quando eu tinha um mês lá de virar mocinha, era um pavor, né? Porque ele dizia que se saísse muito líquido vermelho, eu poderia desviver ali e que toda mulher corria esse risco no mês. Ele dizia que aquilo era abertura para ter outras pessoas, e aí se tinha uma imagem de que eu vou trazer mais bocas para o mundo, ou seja, eu vou gastar mais dinheiro, né? Porque para cuidar de um bebê e depois cresce e tal. Então, assim, eu sempre era um prejuízo em qualquer ação que se fosse da mulher. Ele não me passava a ideia de que eu podia estudar, trabalhar, que eu podia ter o meu dinheiro. E se vocês imaginem, se ele falava isso sobre virar mocinha, imagina o que que ele não falava pra mim sobre ter relação, né, com outra pessoa. Primeiro que ele dizia
que eu tinha que permanecer pura, porque assim, pelo menos, eu teria algum valor na sociedade. Então, meu pai, ele era de uma igreja, eu acho que era a presbiteriana. Não que todos dessa igreja, né, pensem assim, mas tudo era muito rígido na interpretação dele e também da igreja que a gente ia. E aí, ele falava que para a mulher perder essa pureza, a mulher sofria muito. Era a primeira dor mais forte, do mundo. Então, ele sempre passava uma ideia de sofrimento, de que nunca eu me sentiria bem, feliz com isso. Então era uma coisa que assim, você quer fazer, você vai lá fazer, mas depois você não reclama, porque você vai sentir muita dor, você vai se sentir fraca, você vai se sentir usada, você vai perder o seu único valor, que era pelo menos a única coisa que ele mostrava que poderia ser valoroso para mim, que ele ainda se preocupava, então achava que tinha uma importância. Você vai engravidar, vai trazer outras pessoas para o mundo, vai trazer mais prejuízo. Alguém vai ter que pagar por isso e não vai ser você. E se for eu vou ficar reclamando, porque eu vou gastar mais dinheiro com você. Então, assim, tudo era muito ruim. Eu não tinha um momento que ele sorrisse, que ele me elogiasse. Então, quando eu virei mocinha, as coisas pioraram, porque eu percebi que ele começou a buscar um parceiro para mim. E dentro da igreja tinha como se fosse assim, alguns grupos de homens, né? Que queriam casar e que ele poderia indicar. E eu não sabia que isso se estendia para fora da igreja. Por exemplo, tem um irmão lá que quer casar, mas aí esse irmão tem um amigo do outro que também quer. Ele começou essa busca muito cedo para mim. Dá até uma falta de ar falar disso. E não dava muito certo. Eu sempre fui muito fechada. Então eu não era aquela menina, como eles diziam, né? Feminina, que se arrumava, que sorria, que era delicada, sensível. Parecia um bichinho do mato mesmo. Então, os homens que ele tentou alguma coisa, mesmo ele falando, você vai forçado, eles não gostavam da minha pessoa, da minha imagem. Então não tinha nenhum homem que falava, eu quero essa menina aí. E assim eu fui crescendo como se eu fosse negada por tudo aquilo que eu conseguisse ter acesso, que não era muita coisa. E isso foi entrando na minha cabeça de um jeito de que eu não era aceita, que eu não era desejada. Era como se eu estivesse vivendo uma vida assim, um vazio. E é aí que entra a questão da internet. Ele começou a liberar a internet para mim quando eu tinha lá pros meus 18, mas era assim, eu usava do lado dele em casa. E ele era muito viciado, ele começou a ficar muito viciado em grupos, de Facebook. Então assim, ele trabalhava quando ele não estava trabalhando, ele estava na internet. Comida não existia dele fazer, né? Eu tinha que fazer sempre. E às vezes não tinha nem farinha direito em casa. E ele queria que eu transformasse em comida com as coisas que tivessem lá. Era horrível. E aí, nesses grupos, ele começou então, o meu pai começou a se comunicar com homens online que tinham interesse em se relacionar comigo. Meu pai começou a fazer esses trâmites sem me falar. Então, às vezes eu tava dormindo e o meu pai tava me gravando. E aí, importante deixar aqui, ele nunca fez isso de mostrar o meu corpo, não, tá? Era só o meu rosto mesmo. Em ações de casa, por exemplo, essa menina, olha como ela limpa bem a casa. Eu acho que deve estar soando muito absurdo pra vocês, mas sim, foi isso. Olha como ela cozinha, né? Então ele não deixava os princípios daquela coisa de trazer o corpo da mulher, não, isso não. Mas eu não entendia o porquê de gastar tanta energia com isso. Porque na minha cabeça era uma coisa que eu já não queria mais. Eu não sabia nem direito o que era, como que era, e tinha muito medo
até de dar um beijo, né? Porque ele falava que o beijo era a porta para todo o terror que poderia acontecer na vida de uma mulher. Isso era muito mais detalhado, muito mais sub-humano do jeito que ele falava para mim, mas eu não lembro. Eu só lembro que tudo era coligado a que eu iria desviver, entendeu? Tudo me levaria a isso. Então, eu não poderia fazer. E aí, nesses grupos, eu não sei como, né, porque era como se eu não fosse escolhida na igreja, era uma vergonha para ele, mas ninguém lá queria fechar esse acordo. Pelo menos, ele falava, né, para ele falar que a filha dele estar casada seria uma honra. E era muito contraditório, porque se ele falava que eu ter qualquer contato com um homem me levaria ao fim da minha vida, por que que seria uma honra ele provar que casou a filha dele, né? O que eu não entendia é que desde o começo o meu pai estava querendo ganhar dinheiro com isso. Então, na internet, né, muitos homens falam valores e tal, que são golpes ou não, mas tem muito árabe, muito homem, né, interessado em casar com uma brasileira pela documentação. Então, ela não precisa ser nada, né? Ela só vai ser ali o papel para ele assinar, para ele ter a documentação para ficar no Brasil. Foi nisso que o meu pai conheceu um tunisiano. Ele ficava aqui no Brasil como imigrante, mas também passava grande tempo na Tunísia e deixou claro para o meu pai que se acontecesse, né, dentro dos valores lá que ele poderia dar para o meu pai, eu poderia ficar mais tempo na Tunísia com ele do que no Brasil. E aí, o que aconteceu foi que esse tunisiano, ele veio com uma ideia de que ele queria que eu me envolvesse. Então, a questão do meu pai liberar a internet por mim já veio daí. Uma das exigências do tunisiano era que tivesse esse envolvimento primeiro online, porque ele não queria uma mulher emburrada, que chorasse, que não fizesse as coisas com ele. Então, eu não sei se é um instinto de caça que o homem tem. Mas no caso dele, ele queria essa conquista só depois de entender que ele estava mesmo me conquistando de verdade, é que ele assinaria o tal de contrato de valores com meu pai. E aí a cabeça do meu pai bugou, né? Porque era um valor que ajudaria muito ele, e ao mesmo tempo ele sabia que eu era totalmente fechada para essa situação, porque ele me criou assim. E agora não teria como eu me abrir, coisas que a gente não imagina, mas eu me abri. Por quê? Porque era a única pessoa que me elogiava. Era uma pessoa que começou a me mostrar um mundo que eu não podia ver porque eu estava dentro de casa. Então ele gravava, né? Olha, andando na rua, indo tomar um café, já era um evento para mim. Eu ver essa cena. Porque meu pai não me levava, né? Ao menos que eu ficasse doente, era do carro para o hospital, do hospital para o carro. Eu não cheguei a estudar nem até eu estava série primeiro colegial. Eu não tinha ideia do externo. Era ou igreja, enfim. O tunisiano, ele já tinha sido casado e ele tinha uma lábia muito grande. Não precisava de muito, na verdade, né? Porque eu não tinha referência. Mas ele gostava de ser o Dom Juan das declarações virtuais. E aí eu tô falando para vocês de cartas quase barra livros, porque eram muitas folhas que ele fazia questão de escrever para mim. E quando ele fazia tudo isso, eu achava que eu estava conversando com ele escondido, que o meu pai não sabia. Isso me trouxe a ideia de querer me envolver, me aventurar, porque era algo que eu estava fazendo que eu não precisava da aprovação do meu pai. Então eu me sentia ali viva, né? Pelo menos eu tinha alguma individualidade. Alguma ação eu tinha que não era direcionada pelo meu pai. Nisso, nós conversamos por 2 meses. Meu pai estava sabendo de tudo. Ele queria, na verdade, que isso acontecesse. E aí eu comecei a questionar muitas coisas para ele. E tudo ele sempre me explicava de um jeito que parecia que ele tinha resposta para qualquer coisa. E para o que eu precisasse na vida, ele iria fazer por mim e ele iria me ajudar de uma forma que parecia mágica.
Porque eu não tinha nada disso. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender. Agora, pegando as coisas que ele fazia pra mim, era de um absurdo que eu não consigo nem descrever para vocês. Primeiro, que o português dele não era certo. Então ele escrevia algumas partes em português. Em inglês eu buscava no Google Tradutor porque eu não tinha entendimento nenhum. Só que como eu também não estudei muito, eu não conseguia entender que o português dele era bizarro. E eram, assim, erros absurdos, que se eu tivesse estudado, eu já não me interessaria pela pessoa. Coisa de escrever sapato com C, cachorro com S. Então, ele me mandava áudio também, quando eu não entendia muito. E a desculpa era de que porque eu sou gringo, então eu não sei falar, não sei escrever direito. As coisas que ele fazia, por exemplo, ele pegava um jornal e aí ele cortava nossas fotos do nosso rosto e colocava assim nas matérias, como se fosse o nosso casamento, ou se está mostrando a casa de alguém famoso. Eu não me importava para essa questão de dinheiro, mas ele me mostrava que iria me tratar muito bem, porque ele ia em lojas e gravava roupas. Ele só pegava, assim, mostrava, não é que ele estava comprando para mim, mas ele falava, olha, já estou fazendo o seu guarda-roupa. Eu acho que meu pai conversou muito com ele. Ele falava assim, estou fazendo um guarda-roupa colorido para você. Aí ele mostrava vestidos rodados, decotados, coisas que eu não tinha acesso. Sandália de salto, eu nunca coloquei uma no meu pé. E eu tinha muita vontade de fazer isso. Então ele mexia muito com tudo aquilo que eu desejava, mas que eu nunca tive oportunidade nem de tentar viver. Eu me ligar a ele parecia que era o único momento de esperança que eu nunca achei que fosse existir. Ele ligava a chamada de vídeo, comprava um lanchinho besta do McDonald's, tá? Aquele McLanche feliz mesmo. E aí ele comprava um pra ele e um pra mim. E aí ele comia o dele e falava, olha, aqui tá o seu, quando a gente conseguir ficar junto. E não era quando a gente se encontrar, quando seu pai deixar, quando a gente conseguir ficar junto, tipo marido e mulher. Ele tava deixando claro que eu receberia tudo aquilo só se eu casasse com ele. Não adiantava ser namorada, não adiantava em um encontro, não. Né? Era só depois ali da assinatura do casamento. As coisas, elas ficavam cada vez mais absurdas. Nunca tinha nada com segunda intenções, mas eram coisas tão pequenas que eu conseguiria fazer sozinha se eu tivesse só a liberdade de ter estudado e ter trabalhado. E aí ele trazia isso que eu via como se eu estivesse indo pra Disney, sabe? Imagina, a pessoa tá tomando um café e falar, né, que você vai poder ficar ali e escolher, porque eu não podia escolher o que eu ia tomar, beber, nada disso. Tudo isso era direcionado pelo meu pai quando ele queria me dar. Ele dizia que se fosse um menino, o gasto seria menor. Então, ele calculava o meu gasto como se eu fosse um menino. Ele não iria me dar mais nada. Escola, tudo. Eu nunca escolhi. Assistir televisão. Não fazia. Por isso que eu estranhei muito quando ele me deu essa coisa da internet. Eu não via ele na foto, tá? Mas pela voz, eu imaginava um príncipe. E eu não tinha, olha só que loucura, eu não tinha referência de príncipe. Meu pai não deixava assistir quase nada. O pouco que eu vi foi na escola. Mas eu imaginava ele como se fosse com uma farda azul, assim, muito alto, não que era forte, mas os ombros largos, loiro, de um sorriso branco, um olhar esplandecente. E aí, quando eu vi, né, que eu vi ele já no dia de assinar o contrato para casar, eu não sei dizer, não, porque ele não era loiro, não era, tinha os ombros largos, não era alto, batia um pouco abaixo entre o meu cotovelo e o meu ombro, tinha o rosto marcado, né? Ele dizia que era do tempo dos confrontos que ele teve em fronteiras, ajudando o governo e a família dele
na Tunísia. Eu não sei até onde isso é verdade ou não, que eu nem sabia onde ficava Tunis. Pra mim, Tunis era na esquina. Eu não tinha, gente, vocês estão entendendo que eu não tinha ideia de dinheiro, de documento, de avião, eu não tinha ideia de nada. E eu titubeei, né, em acenar quando eu vi ele, porque era uma imagem totalmente diferente do que eu tava construindo. Isso me deu muito medo e foi uma das coisas que me travou. E eu lembro de levar um supetão do meu pai para que eu acenasse. E todo mundo dava aquele sorriso amarelo e dizia que acho que o pai tá ali fazendo o papel dele, tá tudo certo. Então levei vários, né, aqui na nuca, na cabeça, porque eu tinha parado para pensar se eu assinava ou não o documento de casamento. Depois do casamento, o certo seria vir à lua de mel. E eu tinha muito medo, porque eu lembrava de tudo que o meu pai me falava. A partir do primeiro beijo, quando a mulher começa a perder a vida e depois ela desvia. O tunisiano tentou então, né? Que ali relações comigo logo no início. E eu não deixava. Eu tinha muito medo. Eu congelei, tremi, chorei, fiquei com dor de cabeça, desmaiei. E ele não fez nada comigo, porque ele disse que eu teria que estar ali acordada, né, vendo, entendendo, e ele queria que eu gostasse, né. Nos primeiros dias ele não conseguia nem chegar perto de mim. Depois ele foi forçando a chegar perto de mim. E mesmo assim eu não deixava. E aí então quando ele partiu para a parte física, né, de tentar me forçar fisicamente, a coisa piorou porque ele não conseguia, porque era assim, além de todo o medo, de tudo da forma que eu fui criada, eu tinha um problema mesmo ali na região de atrofia muscular. Eu nunca tinha exercitado ali, e por causa dos medos e de toda a consciência que foi deixada em mim, não se abria, não se movimentava, não se tinha espaço para que alguma coisa entrasse e acontecesse a relação. Eu tinha que ir no médico, eu precisava de psicólogo, eu precisava de exercícios pélvicos, eu precisava de muitas coisas que, para um tunisiano, isso não existia. Mulher, não tinha essa preocupação de ter que trabalhar e cuidar de tudo isso. Mulher era lá para você se reproduzir, satisfazer e tchau. O mesmo pensamento do meu pai era o pensamento desse homem, tanto que eles se deram muito bem. E o que eu não sabia é que esse homem era um mulherengo. Então, quando ele viu que não deu, não é que ele, tipo, fez, e agora, não sei o que e tal. Porque ele tinha outras mulheres. E o objetivo dele maior era um casamento para que ele tivesse filhos, para provar ali, né, perante a sociedade que ele era o macho, que estava se reproduzindo e continuando ali a família dele. Pouco importava qualquer outra coisa da mulher. Ele não poderia ter esses filhos, então, fora do casamento, porque ficaria ruim para a imagem dele na família. Mas ele começou então a levar mulheres em casa e a me mostrar, tipo, olha, ela sim faz, ela sim é mulher, ela sabe, você não é nada. Ele começou a me tratar, falar, olha como ela tá gostando. E você não consegue, a gente não consegue nem se encostar direito. Então ele começou a fazer as coisas na minha frente com várias mulheres. E aí depois, quando ele ainda tentava alguma coisa que não dava certo comigo, eu era castigada por isso. Eu tentei falar algumas vezes com o meu pai e simplesmente o número do meu pai, tudo desapareceu, tá? Ele me bloqueou, era como se ele tivesse passado um estorvo para outra pessoa. Ele sumiu da minha vida. Mesmo quando eu estava com um tunisiano aqui no Brasil, e mesmo quando eu fui para a Tunísia. Então ele começou a viver um terror porque ele tinha casado comigo, ele tinha gastado para isso, para ter o documento do Brasil, mas ele também queria os filhos. Ele não se importava tanto com a parte carnal porque ele tinha isso aonde ele ia, assim. Uma coisa que eu não sabia e fiquei muito assustada
é de como as mulheres estremecem as pernas, abrem os sorrisos e até os decotes quando você fala que é de outro país. Quando você mostra que tem algum poder aquisitivo. E eu via isso o tempo inteiro. Ele me levava para os lugares, mas ele paquerava outras mulheres, passava número de telefone, sorria, me apresentava como esposa e muitas mulheres aqui no Brasil fingiam que isso não era importante. Na minha frente. Muitas mulheres vendo que eu tinha um olhar triste, que alguma coisa estava acontecendo, que eu fazia de tudo na expressão, pedindo ajuda. Não tô falando de todas as brasileiras, mas infelizmente as que se aproximaram em mim, óbvio que ele estava em um ambiente que só teria esse tipo de mulher. Me trataram dessa forma. E aí, que me vinha uma coisa, né? Porque assim, tudo bem, meu pai era um homem e me tratou mal. Então eu tinha aquela coisa, e minha mãe? Será que eu posso vir encontrar minha mãe? Como que será que as mulheres, se fosse uma mulher, cuidaria de mim? E aí eu tive essa experiência, infelizmente essa primeira experiência. Então eu achava que o mundo, que as pessoas, né, que aquele não era o meu lugar. E aí nisso, quando a gente foi para Tunísia, o terror se alojou, porque a família começou a cobrar a questão de filhos e, além dele não me levar para o hospital, realmente a gente não tinha relação, não tinha como. Juro, ele tentava, tá? Um dia eu consegui lá um iniciozinho assim, não de entrar, sabe? Só de ficar ali nas paredes e tal, mas não dava. Até ele conseguir, já amolecia, e aí não dava mais, ficava bravo, vinha pra cima de mim, e era o terror. E aí o que ele começou a fazer foi a jogar o, o líquido, né? Dentro de mim. Então ele fazia eu ficar naquela posição humilhante. E fazia tudo com outras mulheres, ia lá e jogava em mim. Ou então fazia tudo ali na minha frente e jogava em mim, não com o instrumento, né? Eu jogava só o líquido. E fazia eu ficar deitada, de perna pra cima, virada. Ele queria que eu ficasse por horas. Às vezes minha perna estava formigando, eu queria me movimentar e ele não deixava. Ele falava que eu tinha que ficar daquele jeito, porque eu não tava fazendo nem o mínimo, que era engravidar. Eu não sei, assim, do modo que ele tentava e tal, era pra uma hora conseguir. Mas primeiro que o instrumento dele não permanecia muito tempo forte ali, né? Então isso também já era uma questão. E eu realmente tinha essa coisa de que eu teria que tratar para que eu tivesse uma vida de relação normal. Mas foi nessa coisa, né, de que ele, não vou descrever o modo que ele me maltratava aqui, mas de jogar dentro de mim um líquido, eu engravidei. Então, por isso que eu falo, que eu engravidei cura. E aí, não tinha uma preocupação de eu ter esse filho, por uma cesárea ou alguma coisa assim, porque eu realmente não tinha abertura nenhuma. E isso foi tão comprovado que eu tive complicações, no parto, eu desmaiei, foi horrível e, infelizmente, eh, nem meu filho eu consegui salvar. E aí, sabe, já tinha toda uma culpa dentro de mim. E essa culpa, ela só aumentava. Era como se eu fosse imprestável. Um belo dia não. Depois de uma semana, que não respeitou meu luto, não respeitou nada. Ele queria ter algum retorno meu. Um retorno da documentação seria quando a gente voltasse para o Brasil. Mas eu não tinha dado ali, né, o que ele precisava. E aí ele não poderia separar porque queria a documentação do Brasil, que ficaria mais fácil casado comigo. E aí, então, ele disse que eu devia muito para ele e que agora eu teria que fazer coisas ali para pagar isso. Essas coisas eram assim, ele me colocava de vários modos, assim, totalmente fechada, só com os olhos abertos, só com os olhos aparecendo, lenço, nem tudo. E ele fazia fotos minhas desse jeito. E depois ele começou a fazer fotos minhas só com esse lenço que deixava o olho aberto, mas sem nada.
Eram poses normais, tipo assim, eu tô sentada aqui, e aí ele fazia uma foto ali, eu sem nada, só com, né? Então não era nada muito escrachado, mas ele pedia para que tivesse. Depois ele começou a tirar foto de mim dormindo, depois ele começou a tirar foto de mim tomando banho, depois ele começou a tirar foto de mim de todas as formas, e eu não entendia o que estava acontecendo ali. O que estava acontecendo era que esse homem, ele queria dizer que eu ainda era, por não ter relação, mas ter tentado e ter feito de todas as outras formas externas, tá? A gente fazia tudo menos chegar ali na penetração. Se é que vocês não entendem, a gente não conseguia essa parte. Ele dizia que eu era virgem por causa disso, mesmo depois de tudo que eu passei. E que ele tinha pagado um valor muito alto por isso. E o que poderia ser feito para ele receber esse valor? Então, assim, para vocês entenderem, ele iria voltar comigo pro Brasil. Ele iria, queria conseguir a documentação, né, através de dinheiro, advogado e casado comigo, seria uma coisa rápida. E depois disso, ele ainda queria ganhar dinheiro comigo, me entregando para um outro homem que acreditaria que eu era pura e que pagaria por eu ser pura, para eu casar. Então, ele teria que me negar 3 vezes e depois de comprovar isso, eu poderia casar com outro. E ele saberia que esse outro não iria ficar comigo por causa dessa minha condição. Depois ele poderia voltar o casamento comigo de novo, se ele quisesse. Depois que eu casasse com outra pessoa, me separasse, isso é dentro da lei dele, tá? Ele falava, não quer dizer que é a verdade da religião. Depois de me separar do outro cara, eu poderia voltar para ele de novo. Então ele saberia que ele conseguiria o dinheiro, que o cara não conseguiria me usar e que ele ainda me teria de volta. Então era como se eu fosse um bumerangue de vai e volta, entendeu? Ele ia lá, me vendia para um casamento provisório, que ele ganharia dinheiro para eu ser pura. Mas por eu continuar pura, para eu não conseguir ali, esse homem me descartaria em algum momento, ele me pegaria de novo e me venderia de novo. Olha aonde a mente da pessoa pode ir. Como é que eu descobri tudo isso? Eu não precisei descobrir. Ele fazia escrachadamente na minha frente. Porque ele sabia que eu não tinha pai, que eu não tinha mãe, sabe, os parentes eram distantes, ninguém tava nem aí. Eu tava na Tunísia, assim. Então, ele fazia na minha frente, ó, vira aqui e faz isso aqui, porque esse homem aqui gostou, essa frase me pegou muito, gostou dos seus dentes. Ah, esse homem aqui gostou dos seus cabelos, quando ele não fazia a foto com eles. Ah, esse homem aqui tá interessado nas canelas, nos seus pênis. Então, assim, era um negócio que me dava uma aversão, que me fazia atrofiar cada vez mais, né? A região, a ponto de fechar de um jeito assim. A gente sabe que não fecha 100%, né? Mas que fecha de uma forma que, se não tiver muito tratamento, você não consegue se relacionar. E tudo isso era por causa do meu inconsciente. Por causa do que esse cara estava fazendo comigo. Eu só vivia para isso, para fotos e vídeos. Para conseguir ser vendida por um bom valor que ele precisava recuperar, já que eu não tinha conseguido dar filhos para ele. Você ter ninguém, né? E depois eu não tentava mais. Ele queria fazer esse bate-volta com alguns homens antes de eu ir para o Brasil com ele, né? Mas eu não sei que tipo de negociação que era, se ele pedia muito dinheiro, enfim. E como ele ainda precisava de mim no Brasil, acho que ele ficou com medo do cara não me devolver depois, ele preferiu então voltar comigo pro Brasil, antes de concluir essa coisa de vender 100%. Porque se ele quisesse, ele teria conseguido um cara e me deixado lá e descartado. Ele só não fez isso porque ele precisava de mim aqui no Brasil, a questão da documentação. Então nós voltamos pro Brasil. O sofrimento era tão grande que eu não conseguia sair de mim, sabe? Pra tentar buscar ajuda. Eu tive mais abertura de entender como era a vida, como era tudo fora. Depois eu passei com ele, nos lugares que ele me levava e que ele me deixava ter acesso. Pelo menos eu já tinha uma abertura de entender que tinha uma vida fora. E aí, quando ele voltou pro Brasil, me passou pela cabeça. Será que eu consigo o divórcio?
por mim. Olha só que loucura. Eu não tinha ideia de que eu poderia simplesmente sair e falar, eu quero o divórcio, eu tô no Brasil, eu não quero mais isso. E tinha uma ideia de que eu não tinha dinheiro, então que eu só conseguia sobreviver se eu tivesse um homem do lado para me dar essa coisa toda. Até um dia que a gente chegou no Brasil e ele resolveu, então, me levar num café e tinha toda a coisa, né, de comprovar, tipo, tem que ir na casa para ver se a gente tá morando junto mesmo, depois tem outras visitas, tem conversa, tinha toda essa movimentação para ele conseguir, né, o documento para ficar fixo no Brasil. Quando ele começou aí, era uma mulher, né, ela ia visitar a gente para saber, e ela fazia perguntas, e eu sempre ficava muito calada, sempre era ele que respondia tudo para não dar nada errado. Eu vi que aquela mulher, ela era livre, né? Assim como as meninas eram livres na escola. E eu sabia que ali eu podia tentar alguma coisa. Eu fui entendendo que eu cada vez mais podia tentar de alguma forma. E aí eu lembro de ter ido num café e de começar a observar que tinham mulheres que eram livres. Nem sempre elas estavam do lado dos homens. Nem sempre elas precisavam. Eu vi ali que tinham mulheres que conseguiam as coisas sozinhas. E foi a partir daí que eu comecei a conversar com ele, então, de que eu queria o divórcio. E que ele começou a rir da minha cara. Mas já era uma risada de desespero, que nós estávamos no Brasil. Eu entendi pelo que a mulher conversava quando ia comprovar que a gente morava tudo e tal, que ele precisava de mim. Senão ele não teria esse documento. E aí eu comecei a ganhar força em cima disso e a questionar ele. E nesses questionamentos começaram a ter brigas, dele falar muito alto. Vizinhos começaram a me ajudar. E nessa de vizinhos vir, perguntar e falar e tal, começou-se a abrir a minha mente. Por quê? Você não pode fazer isso, mas o que tá acontecendo? Ela tá bem? E aí eu respondia e ele falava por cima. Ali eu fui vendo que eu também tinha um poder de fala que nunca foi me explicado e que eu poderia fazer alguma coisa por mim. E foram 2 vizinhos, uma mulher, um casal e uma outra mulher do lado, que vendo a situação de briga, começaram então a conversar comigo na frente dele. Não tinha como ele barrar essa conversa, tipo, vou pegar minha mulher, vou embora, não, porque ele tava no Brasil. Então não tinha essa coisa de todo mundo silenciar. E, né, nesse papo, sim, vizinhos começaram a meter a colher, né, que briga de marido mete-se a colher assim. Esses vizinhos então começaram a mudar isso na minha mente de que eu poderia pedir divórcio. De que eu não tinha dinheiro, mas se tem advogados públicos que não cobram nada. Que eu não tinha dinheiro, mas depois eu podia fazer um curso de costura. Eu podia fazer qualquer coisa. E ali eu achei um apoio que eu nunca encontrei na minha família. E que eu não sabia que era tão simples. Que eu podia me levantar, porque como do Brasil, casando no Brasil, já fui para a Tunísia, onde lá é tudo mais fechado, e lá, né, não com todo mundo, mas no caso desse homem, eu era uma propriedade, eu não sabia. Mas voltando, através do apoio desses vizinhos, eu comecei então a procurar, conversar com o advogado, a saber como era. E eu acho que em menos de 1 mês e meio, eu enfrentei ele numa briga, de passar por cima dele, brigando mesmo assim, conversar, de me empurrar e passar e sair pela porta, e ali saber que eu não tinha pra onde ir, e pedir ajuda para um desses vizinhos, ficar na casa de um desses vizinhos, até eu conseguir o meu divórcio. Que foi muito simples, porque eu estava no Brasil. Eu lembro com muito orgulho de procurar cursos, era como se fosse tipo o Senai, mas assim, né, para pessoas de todas as idades. E aí eu comecei a procurar cursos de tudo. Eu tinha só a casa para ficar. A vizinha disse que eu poderia ajudar, ela tinha uma filhinha, então podia cuidar como babá e tal. E aí eu fui ganhando dinheirinho por dinheirinho suado, fazendo curso técnico do que aparecia. Até eu ver a minha grande paixão, que foi por fazer cabelo e maquiagem. E aí, eu não tinha salão nem nada. Eu comecei a ir atender as mulheres, né, nas suas próprias casas, a ver que tinham pessoas que também gostavam de mim, que tinham pessoas que também poderiam me ajudar. Eu cresci de um jeito que eu consegui não só o divórcio, e comecei a crescer, graças a Deus, depois do divórcio, porque eu tenho certeza que esse cara ainda iria cobrar dinheiro do meu trabalho, que eu cresci assim, ó. Parece que energeticamente o que eu precisava era só levantar e pedir o divórcio. Assim que eu pedi, e que eu comecei a correr atrás, mesmo sem dinheiro nenhum. Quando eu vi, eu já tinha o meu salão, eu já tinha os meus clientes.
e estava separada, não só desse homem, mas do terror desses dois homens que seguiram aí por muito tempo na minha vida. Fiz tratamento. Hoje não, se eu falar pra vocês, tem relação, não sei o que, não sei o que. Tem, normalmente, mas assim, não é minha prioridade. Minha prioridade é o meu trabalho. Eu não tenho mais essa coisa, nunca tive, né? De casar e tal. Cuido, sim, da minha saúde, da minha parte física. Mas hoje o que importa pra mim é o meu crescimento como mulher, porque é algo que eu descobri, que eu fiquei maravilhada e que eu não sabia que me daria força pra mudar e pra trabalhar todos os traumas que eu tenho até hoje. Eu acho, gente, que a camada mais importante dessa história não é nem a questão física, a atrofia, pode acontecer e tal, mas é a referência, né? Quando a gente nasce, a gente pode ter referências do mundo que a gente pode alcançar ou não. E olha como isso é complicado, né? Eu vejo muita gente falando, mas não tem nada a ver a pessoa assistir isso, ver isso, eu ter essa informação. E, mas é muito mimimi, ter que mostrar isso pra criança desde pequena, e não sei o que, não sei o que. Não é, né, gente? Porque a nossa vida, ela só cresce e a gente só dá um passo à frente a partir das referências. Se nós podemos fazer aquilo ou não. Se a gente não tem a referência do que a gente pode alcançar no mundo. E as mulheres por muito tempo foram podadas, né? Disso e até hoje, infelizmente, tem algumas em famílias mais fechadas que são podadas. Tanto sentir o próprio prazer, como estudar. Então fica aí a reflexão para vocês. Deixem as reflexões nos comentários e até a próxima história do canal. Bom, gente, tá estourado aí a questão do caso Epstein e do Jeffrey Epstein. E a minha dúvida é, eu tenho depoimentos de mulheres que passaram por tudo com ele, né? Na questão do tráfico, de como ele era preto, enfim, tudo. E aí a gente tem detalhes sobre isso. Eu não sei se é interessante pro canal. Então, se vocês quiserem escutar o depoimento dessas mulheres, desse caso que tá estourado agora, se quiserem escutar com detalhes sobre como tudo acontecia, desde a ilha que ele tinha, até como elas eram abordadas e o que ele fazia, que, né, gente, é acima de bizarro, né? A gente tem aí coisa de comer, parte de dentro, de pequenos, enfim. Se vocês quiserem o depoimento dessas mulheres na minha fala, deixem nos comentários, né? Eu quero o caso, traz o caso, que aí eu trago o depoimento dessas mulheres para vocês, tá bom?